Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Professor Gabriel Roriz, novamente, mais uma aula. Hoje eu vou ajudar vocês a responder questões da banca IDECAN. Então, se você está se preparando para o concurso do CBMDF desse ano aqui de 2025, vai ser de grande valor essa aula aqui para cada um de vocês. Eu espero que vocês aproveitem, beleza? Então, qualquer coisa, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você quer mais conteúdos como esse, a gente pode responder mais e mais questões dessa banca para poder ajudar vocês nessa reta, basicamente reta final aí, né? Abriu há pouco tempo, mas a gente tem que estar sempre respondendo como se fosse reta final para aproveitar o máximo possível para poder cada um de vocês serem aprovados no concurso, beleza? Então, como eu falei para vocês, né? É questão de informática, mas antes de mais nada, antes de a gente começar, se você ainda não segue o professor, você está com o seu celular aí do lado, se você está assistindo pelo computador, vai lá rapidinho e segue no Instagram, @professor Gabriel Roriz, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar com essa nossa aula de hoje, beleza? A nossa questão de número 1, às vezes eu vou estar olhando aqui do lado, que eu coloquei o retorno aqui do OBS, para ver se está certinho, se o áudio está saindo certinho ali, para a gente ter o vídeo completo até o final, beleza? Então, vamos lá, essa questão número 1, ela fala assim: a segurança da informação é a proteção de dados de propriedade das organizações contra perigos e ameaças diversas, envolvendo ações que objetivam evitar riscos e garantir a continuidade das operações. Beleza. Entre os princípios da segurança da informação, tem por principal objetivo preservar o sigilo dos dados. Então ele já está, vamos circular aqui o que é importante nessa questão. Fala que um desses princípios tem o objetivo de preservar o sigilo dos dados, significando que certas informações não devem ser acessadas por pessoas que não sejam credenciadas. Ou seja, ele está falando de sigilo. O sigilo se refere a somente aquelas pessoas que devem acessar aquilo, quem deve acessar aquilo. Quem não deve, não deve. Então, isso é o sigilo. Lembra que a gente tem nos filmes que o pessoal coloca naqueles documentos da Casa Branca, que é top secret, ultra secreto. Então, aquilo lá é o sigilo, é documentos sigilosos. Somente algumas pessoas que são autorizadas podem acessar aquilo ali, beleza? E aí ele fala aqui, que não sejam credenciadas nem divulgadas por essas pessoas com fins obscuros. Esse princípio é conhecido por... Então, como a gente já falou aqui, o que seria esse sigilo, né, essa preservação de sigilo, o que seria esse princípio da segurança da informação? A gente já automaticamente já liga aqui com a confidencialidade, né? Essa aqui ficou bem fácil. Vulnerabilidade a gente corta ela daqui e eu vou explicar para vocês essas outras duas. Mas antes de mais nada, a gente tem que lembrar quais são os princípios da segurança da informação. A gente vai lembrar do nosso querido SIDAN, que é o que sempre cai nas provas, né? Um desses aqui sempre vai cair nas suas provas aí quando ele estiver falando de princípios de segurança da informação. Vou colocar só o comecinho aqui de cada uma delas, mas na verdade vou colocar tudo aqui. O primeiro é confidencialidade. Confidencialidade. O que seria esse princípio da confidencialidade? É exatamente isso que a gente abordou ali agora, né? Preservação de sigilo, somente as pessoas que devem acessar aqueles dados, elas que têm que acessar, mais ninguém, beleza? O próximo que a gente tem aqui da nossa lista é integridade. Integridade. E com isso a gente já explica ela e já corta ela aqui das opções. O que seria integridade? Eu vou dar um exemplo prático do que a gente pode ver como integridade. Vamos lá, você como acadêmico, estudante de uma faculdade, vai lá e está criando o seu documento no Word de um trabalho de uma matéria específica lá, matéria de português. E aí você criou aquele documento e você assinou ele. Aquele documento você entrega para o professor e aquele documento está íntegro, ele tem tudo. Só que na segurança da informação a gente tem meios, né, que realmente validam que aquele documento está íntegro. O que eu posso utilizar como exemplo? Quando você assina um documento digital com assinatura do gov.br, assinatura digital, aquele documento, ele entra dentro dele o princípio da integridade. Porque para gerar aquela assinatura e para aquela assinatura ser válida, aquele documento tem que estar original e assinado conforme ele foi feito originalmente. Né? Eu coloquei lá meu documento PDF, coloquei no site do gov.br e assinei. A partir daquele momento, qualquer alteração que eu fizer naquele documento, uma vírgula que seja, um espaço que seja, ele vai mudar a hash do meu documento, que é como se fosse um resumo da mensagem de tudo que eu tenho ali. Se eu mudar um espaço que seja, um ponto que seja ali,
ele vai mudar aquele número lá, né? Aquela sequência de números, e aí com isso a minha assinatura ela vai ser invalidada. Então, uma assinatura de um documento que ele está válido, ele está com assinatura digital, eu sei que aquele documento ele está íntegro, que ele não foi modificado. Então, quando a gente está falando de integridade, eu estou falando disso aí, beleza? A outra parte aqui, o outro princípio, né, o D, é a disponibilidade. Disponibilidade. O que é essa disponibilidade? Quando eu falo de disponibilidade, de princípio da disponibilidade em questões de concurso, você tem que lembrar que os dados em um determinado local, eles têm que estar disponíveis quando a pessoa ou alguém for acessar, precisar acessar. Aqueles dados têm que estar lá, eles têm que estar disponíveis. Né? Um exemplo de indisponibilidade que a gente pode ver em questões é quando eles abordam sobre o ataque de negação de serviço. Um ataque de negação de serviço, ele visa indisponibilizar um serviço, um sistema ou um computador que seja. Né? O ataque distribuído de negação de serviço é várias máquinas para fazer esse ataque. Então ele tenta indisponibilizar. Ele quer ferir esse princípio da disponibilidade. Beleza? Então, o próximo aqui é o que a gente tem também aqui na letra B, que é a autenticidade. Autenticidade. Esse princípio da autenticidade, ele anda junto ali também, se a gente der o mesmo exemplo da assinatura digital, né, juntamente com a integridade. Se eu faço uma assinatura digital de um documento no gov.br, eu sei que aquele documento ele vai estar autêntico, que aquela pessoa que assinou realmente foi aquela pessoa que assinou, que aquele documento está íntegro. Então, esses dois princípios ali, nesse momento, eles andam de mãos dadas. Então, você sabe que um documento é autêntico quando o documento ele não foi modificado, que aquele documento realmente foi feito por aquela pessoa, beleza? E logo na sequência, esse N aqui, a gente vai lembrar do não repúdio. O que seria esse princípio do não repúdio? Por exemplo, eu fui lá, né, eu, professor Gabriel, fui lá e assinei um documento digitalmente com gov.br. E aí, assinei esse documento, digamos que foi um contrato lá, e aí essa pessoa veio até mim falando que ia aplicar algumas multas e não sei o quê, e aí eu falei, não fui eu que assinei esse contrato não. E aí eu não posso falar isso porque justamente cai nesse princípio do não repúdio, beleza? Então, caindo nesse princípio do não repúdio, porque aquela assinatura digital ela vai dizer que realmente fui eu que assinei aquele documento, ela está íntegro, ele tem autenticidade e, inclusive, o não repúdio, beleza? Sendo assim, a gente tem o nosso gabarito aí, letra C. Vamos lá para a nossa próxima questão, questão de número 2. Em 2021, o número de moradias com acesso à internet no Brasil chegou ao patamar de 90%, de acordo com a pesquisa por amostras de domicílios. Isso quer dizer que estamos cada dia mais conectados à rede mundial de computadores. E diante disso, muitos ataques estão acontecendo pelo mundo e no Brasil, razão pela qual devemos estar preparados para prevenir, né, um ataque cibernético. Os ataques são denominados de acordo com a técnica empregada. Sendo assim, informe a opção que indica corretamente a técnica e o objetivo a ser alcançado. Então, essa parte aqui de cima da questão, ele só foi falando, contando uma historinha ali, mas na verdade ele só está falando que os ataques eles são denominados de acordo com a técnica empregada, né? Então, basicamente ele vai falar assim, nas alternativas abaixo, eu vou te mostrar uns nomes de uns ataques, eu quero que você me diz se esse ataque ele convém realmente a essa técnica que está sendo utilizada. Então, basicamente a gente tem que saber o que significa cada um desses ataques. Inclusive, lá no canal do Instagram, eu tenho um post, um carrossel, né? Que fala justamente de alguns ataques que mais caem em concurso, beleza? Talvez isso aí possa te ajudar. Então vamos lá, letra A fala assim, engenharia social é um ataque que tem como objetivo ajudar as pessoas de forma a persuadir para ganhar confiabilidade do usuário. Pessoal, eu nem preciso continuar lendo aqui, né? Ele fala que o ataque de engenharia social, que realmente é um ataque, né? Uma técnica, na verdade, né? A engenharia social é uma técnica para efetuar um ataque. Ele já fala que é um ataque e ele fala que tem o objetivo de ajudar as pessoas. Vamos lá, né? A questão aqui é de segurança da informação, está falando de ataques, coisas que vão prejudicar outras pessoas e como é que isso aqui vai ajudar alguém? Isso aqui não vai ajudar ninguém, não. Então a gente já pode cortar essa alternativa aqui.
Errado, 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 errado. Beleza? Vamos lá na letra B. DOS, né? Denial of Service, né? Que é aquele ataquezinho lá que a gente... Que eu até falei da outra, na outra questão aqui, que eu falei sobre a disponibilidade, né? Que é o ataque DOS, ele visa indisponibilizar um serviço, uma aplicação, uma máquina que seja. Né? Então, vamos lá. DOS, né? Eu ia falar só em inglês, Denial of Service, são ataques de negação de serviço que objetivam interromper um serviço ou um computador conectado à internet usando uma sobrecarga no processamento do PC ou no tráfego de dados da infraestrutura de rede. É justamente isso aqui. Essa técnica aqui está correta, a técnica e o ataque. Vamos marcar aqui o nosso gabarito, letra B. Justamente isso. Imagina lá vários computadores, vários zumbizinhos ali, uma horda de computadores fazendo um monte de conexão para tentar derrubar aquele serviço. Um exemplo aqui bem... Imagina um exemplo assim, que nem quando a gente está tentando acessar lá o site do Enem, o pessoal tentando todo mundo acessar o mesmo site do Enem no mesmo dia para tentar colocar a nota lá, o pessoal não consegue porque, apesar de ser acessos legítimos, várias pessoas tentando fazer a mesma coisa ao mesmo tempo ali, acaba sobrecarregando o serviço. Só que a diferença de um ataque é que ele não vai estar fazendo isso de forma legítima. Imagina lá, no seu prédio aí, num prédio onde tem um porteiro. Uma pessoa chega lá, oi, bom dia. Aí a pessoa vai lá, né, o porteiro, responde, bom dia, pois não, qual local você quer ir? Agora imagina uma situação em que, imagina vários robôs, né, vários zumbis ali, chegam lá falando com o porteiro e a pessoa não responde nada, só deixando o porteiro ocupado com essas várias pessoas que não querem se conectar de verdade, fazendo com que o porteiro não consiga, de fato, atender as pessoas reais que moram ali ou que vão visitar ali, deixando com que aquele serviço fique sobrecarregado e fique fora do ar, né? Então é mais ou menos assim essa analogia e eu espero que fique bem claro para vocês. A letra C fala sobre o phishing, né? Phishing é um ataque que tem como objetivo apanhar informações por meio de um sistema de ajuda eletrônica. Pessoal, não é assim. Olha só, ele fala que vai apanhar por meio de um sistema de ajuda. Cadê? Sistema de ajuda? Não. O que seria esse phishing? Quando a gente vê a palavra phishing, a gente vai lembrar da pescaria. O atacante ele vai tentar pescar, né? Vai fisgar a pessoa. Mas quando a gente está pescando, a gente não coloca lá uma iscazinha no anzol para jogar lá, o peixezinho achar, olha lá, uma isca, não sei o que, e vai lá, crau, e a gente pesca ele. Mais ou menos assim que acontece. Geralmente vem atrelado, a gente lembra, dos e-mails que a gente recebe com algum link malicioso. Né? É, é muito possível observar que ele vem atrelado também junto com a técnica de engenharia social. Então, nesse e-mail, por exemplo, você trabalha numa empresa lá e aí você recebe um e-mail como se fosse do gerente geral, né, do chefe, o maior chefe que tem ali, e ele falando em caixa alta que isso ali é inadmissível, não sei o quê, o pessoal não está colocando a senha correta aqui no sistema, e isso aí vai ferir com nossa segurança interna, não sei o quê. Eu contando toda uma historinha, né? Usando a engenharia social para poder pescar a pessoa para clicar no link malicioso. Naquele link malicioso lá, ela vai ter uma página para poder colocar a senha, as credenciais dela, e a partir dali ele vai lá e cata essas credenciais. Então, mais ou menos nessa pegada aí. E o D fala sobre IP spoofing. O seu principal objetivo é assumir a identidade de outro computador através do envio de pacotes contendo endereços IPs verdadeiros. Esse D aqui ficou fora de local. Então, na verdade, não, né? Esse IP spoofing aqui, quando eu estou spoofando, né, um IP, eu vou estar clonando, por exemplo, aquele IP, passando por aquele IP na rede, né? Pode ser que um atacante ele faça esse ataque para poder justamente chegar no objetivo dele, executar o que ele quer e no final das contas, quando for feita uma auditoria, for feita uma verificação de quem foi feito, né, de quem fez aquele ataque, a culpa cair sobre a pessoa daquela empresa, que não tem nada a ver com aquilo, porque ele vai estar com o IP, com o MAC daquela pessoa, com o endereço daquela pessoa, vai estar sendo utilizado como vítima, né? Enfim, é um dos motivos que pode ser utilizado esse IP spoofing, beleza? Então, nosso gabarito é a letra B. Vou passar para a nossa próxima questão. Show? Vamos lá, questão de número 3. O computador mais simples com barramento possui uma CPU, né, uma unidade central de processamento,
memória principal e dispositivo de entrada e saída. Assim, quando precisamos armazenar e acessar programas e dados, precisamos entender a hierarquia de memória, conforme podemos visualizar a figura abaixo. Então aqui, deixa eu aumentar para vocês. A hierarquia das memórias. A gente tem os registradores, depois a gente tem a memória cache, a memória principal, né? Depois disco magnético ou estado sólido, fita e disco ótico, que a fonte ele tirou do livro do Tannenbaum, beleza? Assinale a opção que apresenta características verdadeiras sobre a hierarquia e à medida que descemos, né? Então ele quer saber como é que vai ficando à medida que a gente desce. Ou seja, aqui a gente tem as memórias mais rápidas, né? Lembra lá nos meus vídeos que eu falo sobre a memória cache? Sobre a memória cache, a memória mais rápida, fica ali do lado do processador, né? Mais rápido que ela, a gente tem os registradores, mas enfim. O que a gente tem que saber é que a gente tem no computador as memórias primárias, ou principais, e secundárias, né? Mas aqui, memórias primárias e as memórias secundárias. Dentro de memórias primárias, a gente tem a memória cache, memória RAM e memória ROM. E nas memórias secundárias, a gente vai lembrar do HD, do SSD e do pendrive também. É muito comum cair nas provas. Pendrive. Isso aqui é o principal para você acertar questões como essa. Mas, professor, está falando de registradores, de fita, não sei o quê. Calma, 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 porque com isso daqui você já consegue entender mais ou menos, entender, na verdade, boa parte, e responder todos esses tipos de questão. Então vamos lá, nas memórias primárias, a gente tem memória cache e memória RAM. Né? Elas são memórias voláteis. O que são memórias voláteis? São aquelas memórias que quando o computador desliga e liga, a memória ela está zerada. Né? Você desliga, você fechou o olho, abriu o olho, né? Dormiu, acordou, você já esqueceu tudo. Imagina como se fosse assim, né? Uma amnésia. A memória ROM é aquela memória de fábrica que vem instalada na nossa BIOS do nosso computador. Professor, como é que eu vou lembrar de tudo isso? E ela é uma memória não volátil. Como é que eu vou lembrar disso, professor? Você vai pegar e vai falar que a memória ROM ela é não volátil, né? Ou seja, não volátil. Você fala que ela é não volátil, né? Lembra aí, não, que ela é não. Mas você vai lembrar que ela faz parte da BIOS do nosso computador. Para que serve a BIOS? Ele faz o boot, para fazer a inicialização. Não vai dar para escrever tudo aqui. E faz o nosso querido e famoso post, que é o nosso Power On Self-Test. Aquele check-up antes do computador ligar para ver se está tudo lá, se as memórias estão lá, se os dispositivos estão lá, para poder ligar e não ter nenhum problema, né? Imagina lá, você está acordando, você vai começar a andar, você vê, ó, tô com meus braços aqui, tô com minha perna, beleza, agora eu posso andar. Mais ou menos isso aí. E ele é uma memória que é instalado de fábrica. Fábrica começa com F e a gente lembra de firmware. Firmware. Não vai dar para escrever tudo aqui, né? Firmware. Que é, muitas vezes, um dos termos que eles utilizam para a gente para falar sobre a BIOS do computador, né? O firmware. Beleza. E nas memórias secundárias a gente tem as memórias que são não voláteis, né? Assim como a memória ROM, que ela é não volátil. Elas são não voláteis, as memórias secundárias, o HD, o SSD, o pendrive. É aquela memória que eu desligo o computador, liguei, aquelas informações elas vão continuar ali naquele meu dispositivo, beleza? Então vamos lá. A gente sabe que a memória cache, memória RAM, são memórias que são bem pequenas. Né? A memória cache é uma memória super pequena, ela carrega pouquíssima coisa ali nas suas memórias, na sua memória, né? A memória RAM também, a gente sabe, até porque a gente tem memória RAM de 2, 4, 8 GB. É bem mais comum a gente ver o pessoal utilizando 8 GB, 16 GB. 32 GB já começa a ficar bem caro ali os computadores, pelo menos isso nesse ano, que se você está vendo esse vídeo no ano 2025, né? Começa a ficar bem caro se você pega um computador com 32, 64 GB de memória RAM. É muita coisa isso. Só que se a gente analisar e comparar com um HD tem 500 GB, né? 1 terabyte, 2 terabytes, é bem mais comum a gente ver HD, SSD com terabyte, pendrive, até pendrive também, né? Com vários e vários gigas. A memória RAM, memória cache, não. Isso não acontece. Então, eles estão aqui no topo da pirâmide porque eles são menores, né? Menores. E aqui a gente tem maior capacidade, embaixo tem maior capacidade de armazenamento. Aqui em cima, as memórias elas são mais rápidas, embaixo elas são mais lentas, né? Então vamos lá. A letra A fala assim: assinale a opção, né, na verdade, né? Vamos ler o enunciado. Assinale a opção que apresenta características
verdadeira sobre a hierarquia à medida que descemos. A letra A fala que o tempo de acesso fica reduzido e a capacidade de armazenamento diminui. A gente sabe que não, né? Quanto, por exemplo, um HD ele tem uma capacidade de armazenamento maior do que a memória cache. Então, ele aumenta a capacidade. Então, aqui a gente corta essa alternativa. Beleza? Letra B. Tempo de acesso fica maior e bits por real diminui descendo na hierarquia. Então, o tempo de acesso fica maior e bits por real diminui descendo na hierarquia. Na verdade, o tempo de acesso ele fica menor. Né? As memórias elas não são mais rápidas do que, por exemplo, a memória de registrador, memória cache, memória RAM. Beleza? A mesma coisa. Tempo de acesso fica maior e a capacidade de armazenamento aumenta. Então, quando eu falo que a capacidade de armazenamento aumenta, está correto. Justamente porque, por exemplo, eu tenho HD, eu tenho SSD, pendrive que tem muito mais capacidade de armazenamento do que, por exemplo, uma memória cache, memória RAM. Beleza? Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Cadê o lápis? Letra C. Então, vamos lá para a letra D. Aí. À medida que subimos, o tempo de acesso aumenta. Na verdade, o tempo de acesso fica reduzido. Justamente porque o que seria esse tempo de acesso? Né? Para poder eu acessar ele, é muito menor o tempo, é mais rápido. Então, aqui em cima, o tempo de acesso é muito mais rápido. Por isso que não é justamente isso. Vamos passar para a nossa próxima. Acho que cadê? O tempo de acesso fica maior. Ah, não, acho que aqui eu cometi um equívoco, né? Deixa eu apagar isso aqui. Que aqui é a mesma coisa que o de baixo, ó. A parte do tempo de acesso. Só essa parte de bits por real diminui, né? Bits por real diminui descendo na hierarquia. Na verdade, ele aumenta, né? Aqui, na verdade, está falando que diminui, mas aumenta descendo na hierarquia, beleza? Eu coloquei aqui, mas era para colocar aqui na frente. Show? Vamos lá passar para a nossa próxima questão. Questão de número 4. Os navegadores de internet são ferramentas essenciais para acessar páginas e serviços online. Eles oferecem diversos recursos para melhorar a experiência do usuário, como favoritos, históricos, abas de navegação, configuração de privacidade. Deste modo, indique qual alternativa descreve corretamente uma função presente nos navegadores atuais. Então vamos lá, letra A fala assim, a função pintar tela permite capturar parte da página, mas requer extensões de terceiro. Pessoal, primeiro que a função não é pintar, a função é printar tela, né? É print screen, né? Então, quando ele fala pintar, ele está errado. Se ele tivesse usado printar, talvez. Mas só que não necessariamente ele precisa de extensão de terceiros. A gente tem um botãozinho PRTSC no nosso teclado, ou print, alguns teclados, né? Eu posso utilizar também o próprio Windows Shift S, tecla Windows Shift S para fazer esse print. Por isso que essa questão está incorreta, beleza? A letra B fala assim, a navegação anônima permite salvar históricos e informações de formulários. Na verdade, não. Quando a gente está fazendo a navegação em modo anônimo, a gente não salva histórico nem informações de formulários, e muito menos cookies. Então, ele fala aqui que não armazena, a única coisa que ele falou correto foi aqui dos cookies, mas o resto também a gente não armazena, por isso que está errado essa alternativa. A letra C, a barra de endereço só é usada para digitar URLs, não sendo possível realizar buscas. Pessoal, lá em cima na barra de endereço, que a gente coloca google.com, lá a gente consegue automaticamente ir e fazer uma pesquisa do termo que a gente quiser, porque o mecanismo de busca ele já está embutido ali, então a gente já consegue utilizar, né? Desde que a gente tenha o mecanismo de busca já embutido. Lá no canto inferior direito a gente consegue ir lá e colocar qual o mecanismo de busca que a gente utiliza, e quando a gente utiliza essa barra de endereço, a gente está pesquisando diretamente nesse mecanismo, beleza? Então, por isso que aqui essa alternativa está incorreta. Letra D. O gerenciador de senhas armazena senhas, mas o usuário sempre preenche os dados manualmente. Pessoal, o gerenciador de senhas, ele usa esse armazenamento justamente para a gente não ter que toda hora ficar digitando a senha, a credencial, o e-mail e tudo mais. Então a gente não preenche esses dados manualmente, a gente preenche uma vez, ele salva, e a partir desse momento a gente só clica lá e ele preenche automaticamente. Então, por eliminação aqui, a gente fica com a letra E
né? Mas vamos ler ela aqui rapidinho. O modo de leitura remove anúncios e mostra apenas o conteúdo principal da página. Então, quando a gente vai em uma página e a gente coloca em modo de leitura, a gente vai remover todos os anúncios, vai ficar só o texto ali para a gente passar nele cru ali e não vai ficar com aquele monte de propaganda, dependendo da página. Então vai ficar justamente essa remoção dessas propagandas, beleza? Nosso gabarito aí, letra E. Vamos passar para a nossa 5ª e última questão. Tá ficando bem longo já o vídeo aqui. Vamos lá finalizar, beleza? No Windows 11, a manipulação de arquivos e pastas foi aprimorada para proporcionar maior eficiência e flexibilidade ao usuário. Considerando as funcionalidades e recursos do sistema, é correto afirmar que... Então ele está falando para a gente sobre o Windows 11, né? Mas muita coisa do Windows 10, Windows 7, Windows 8 ali é bem parecido. Então não vai mudar muita coisa, mas vamos lá, vamos ver o que ele está pedindo aqui. A funcionalidade OneDrive Backup, lembrando que ele quer correto afirmar, não é incorreto, né? Então vamos lá. A funcionalidade OneDrive Backup do Windows 11 impede que qualquer arquivo armazenado na nuvem seja acessado offline, exigindo conexão constante com a internet. Pessoal, muita gente deve conhecer o OneDrive. Quando eu tenho o meu OneDrive e eu baixo aquele arquivo, aquela pasta que está no meu OneDrive no meu computador, eu consigo sim acessar ele offline, porque eu baixei aquele arquivo. Ele fica disponível na nuvem, né? Para poder com que em outro computador eu consiga sincronizar e ter meus documentos em qualquer computador que eu utilizar e fizer o acesso do OneDrive, né? Então, justamente para que eu consiga baixar e utilizar offline, por exemplo. Então, por isso que está incorreta essa questão aqui, nessa alternativa letra A. Então, bem, o Windows 11 permite que um arquivo seja renomeado enquanto estiver em uso por outro programa, garantindo a integridade do sistema. Muito pelo contrário, quando eu estou utilizando, vamos lá, você que estiver no seu computador, cria lá um documento no Word, abre ele, tenta ir lá na aba de trabalho, onde ele está salvo lá, que você deixou lá, tenta lá mudar o nome, você vai até conseguir mudar, mas quando você apertar em Enter, ele não vai deixar, porque ele vai abrir uma mensagem assim, esse arquivo está sendo utilizado por outro programa, piriri, piriri, pororó, não vai deixar você renomear o arquivo, beleza? Não vai deixar. Não garante integridade nenhuma. Quando você está com ele aberto, imagina lá, você está andando de carro e aí você quer trocar uma válvula do carro enquanto ele está andando. Não tem como, né? Aí tem alguém que vai falar, professor, mas aí o médico ele consegue fazer cirurgia com a pessoa viva. Mas aí é um médico, aqui é um computador, a gente está falando do computador, isso aí no computador não funciona. Beleza? Vamos lá, letra C. A opção cortar e colar pode ser utilizada para mover arquivos entre diferentes diretórios ou pastas, mesma coisa ali, mantendo a integridade dos dados, evitando a duplicação de arquivos. Pessoal, quando ele fala cortar, a gente tem que lembrar do CTRL, Ctrl mais X. O X aqui a gente lembra de uma tesoura, né? Lembra da tesoura? A tesoura ela corta. Quando a gente corta um pedaço de papel, a gente tem aquele pedaço que a gente cortou, ele está íntegro, né? Tem todo aquele pedaço ali. Ele não vai ser duplicado. Quando eu colar em outro lugar, vai ser aquilo que eu peguei, vai estar em outro lugar. Eu vou mover. Então, justamente o que essa alternativa falou está correto. Nosso gabarito C de certo. Beleza? Vamos lá. O comando Ctrl Z pode ser utilizado para desfazer qualquer... Olha só a palavrinha aqui. Pô, ele vai fazer qualquer coisa, né? Qualquer ação realizada no explorador de arquivos, incluindo a recuperação de um arquivo permanentemente excluído da lixeira. Pessoal, se ele falasse de um arquivo excluído para a lixeira, poderia ser uma questão correta, né? A gente poderia até tentar ali fazer para mostrar para vocês. Não, tem um monte de coisa aberta ali. Mas falando permanentemente excluído, quando eu excluo ele permanentemente, não tem como eu recuperar ele ali. Não de uma maneira convencional. Tem como recuperar? Tem, né? Mas não dessa maneira convencional, beleza? Só de uma maneira mais avançada. A letra E fala assim, a criação de um ponto de restauração no Windows 11 permite recuperar versões anteriores de arquivos individuais, independentemente deles terem sido modificados ou excluídos. Pessoal, a palavrinha aqui, ó, independentemente. Né? Se eu modifiquei ele, eu excluí, eu fiz um ponto de restauração, ele está falando assim, ó, versões anteriores de arquivos individuais, independentemente deles terem sido modificados ou excluídos. Pessoal, eu estou fazendo um ponto de restauração e eu quero, a partir de um ponto, eu quero recuperar o que eu tenho para trás? Não, eu consigo recuperar a partir daquele ponto.
Se eu modifiquei ou excluí tudo e fiz aquela ponto de restauração, eu só vou conseguir recuperar a partir do que eu fiz naquele ponto de restauração. Vou aqui, ó, agora eu vou lá e tiro uma foto. Pum, tirei uma foto do lugar que eu estou aqui, da sala. Tirei uma foto da sala. E aí eu quero arrumar aquela sala a partir daquele meu ponto que eu tirei na foto, meu ponto de restauração aí, no exemplo. Eu só vou conseguir arrumar da maneira, exata maneira como eu coloquei ele na foto. Eu não vou conseguir fazer de outra maneira que eu não sei, que não está ali, gravado. Entenderam? Então, por isso que não é essa alternativa aqui, letra E. Então, nosso gabarito aqui dessa questão de número 5, letra C, a gente finaliza aqui o nosso gabarito aí na tela, beleza? Então, a gente vai finalizando, vamos terminando o vídeo aí rapidinho, ó, 30 minutos. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aí, compartilha ele com quem está estudando com você para essa banca. Aqui está o meu Instagram, lá tem muitos conteúdos, lá é o lugar onde eu mais posto conteúdo, né? É mais rápido, é mais fácil, mas aqui eu quero fazer com mais constância para cada um de vocês, para poder ajudar cada um de vocês. Mas segue lá o professor, @professor Gabriel Roriz, tudo junto, tudo minúsculo, beleza? A gente vai ficando por aqui e nos encontramos numa próxima oportunidade, numa próxima aula. Valeu, pessoal, até a próxima.